Olá, meus queridos irmãos, que a paz do nosso Criador esteja com todos vocês. Mais uma vez eu, aqui, César, do canal Reflexões do Reino. E hoje, meus queridos, nós daremos continuidade à série Os 12 Discípulos. Chegamos então ao capítulo 7 da nossa série. E neste capítulo nós falaremos sobre Mateus, o chamado da graça, a transformação de Mateus. Bem, meus amados, a palavra de Deus vai dizer que, partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: "Siga-me." Mateus levantou-se e o seguiu. Irmãos, hoje eu quero falar sobre uma história de esperança, redenção e transformação. Uma história que nos mostra que ninguém está tão distante que Jesus não possa alcançar. É a história de Mateus, um homem comum, rejeitado por seu povo, considerado um traidor, mas que foi escolhido por Jesus para ser seu discípulo e escrever um dos evangelhos que hoje nos guia à verdade. Mateus era um cobrador de impostos, e isso não era apenas considerado uma profissão maldita. Isso era símbolo de traição. Ele trabalhava para o Império Romano, cobrando impostos dos seus próprios irmãos judeus. Ele era tido como um pecador público, impuro, excluído das sinagogas. Mas Jesus olha para além das aparências. Onde a sociedade via um traidor, Jesus via um futuro apóstolo. Onde o povo via um pecador, Jesus via um escritor do Evangelho. Onde havia rejeição, Jesus estendeu a sua graça. Jesus passou por ali e ele viu Mateus. Irmãos, quantos de nós hoje estamos sentados na coletoria da vida, aprisionados pelo passado, pelos erros, pela culpa? Mas saiba, meu amado irmão, que Jesus vê você onde você está. E o que ele disse a Mateus? Nada mais, nada menos que: siga-me. Ele não exigiu mudanças, ele não pediu por explicações. Ele simplesmente chamou com amor. E Mateus, esse
levantou-se e o seguiu. Isso é fé. Isso é entrega. Isso é resposta à graça. Após seguir Jesus, Mateus se torna discípulo e mais tarde evangelista. Ele escreve o Evangelho segundo Mateus, o mais lido, o mais citado, o que apresenta Jesus como Rei. Meus amados irmãos, vejam o poder da transformação. Aquele que manipulava números para o Império Romano passou a escrever palavras de vida para o reino de Deus. Mateus é a prova de que Deus não escolhe os capacitados, mas sim capacita os escolhidos. Logo após ser chamado por Jesus, Mateus faz um banquete em sua casa. Quem ele convida? Cobradores de impostos, pecadores, marginalizados. Talvez isso passe despercebido por você, mas na verdade ele queria que todos os seus conhecidos conhecessem aquele que mudou a sua vida. E Jesus não apenas aceita o convite, ele se senta à mesa com os rejeitados. Os fariseus criticam, mas Jesus responde de maneira excepcional. Ele diz: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Meu amado, talvez você esteja se sentindo indigno, assim como Mateus se sentiu. Talvez você tenha um passado marcado por erros, rejeições, mas hoje mesmo Jesus passa por você e diz: siga-me. E assim como Mateus, você pode levantar-se, você pode deixar para trás a coletoria, os pesos, os erros, o velho eu e começar uma nova jornada com Cristo. Jesus ainda chama, Jesus ainda transforma, Jesus ainda senta-se à mesa com os pecadores e os torna discípulos. Se você sente que Jesus está te chamando, não endureça o seu coração. Levante-se como Mateus, siga Jesus, deixe Ele escrever um novo capítulo na sua história, um capítulo cheio de graça, propósito e eternidade. Bem, meus queridos irmãos, eu me despeço por aqui. Que o
o capítulo de hoje venha a edificar o seu dia, a sua vida e o seu coração. Que todos vocês tenham um dia abençoado pelo nosso Criador. E não se esqueçam de se inscreverem no meu canal Reflexões do Reino. Ativem as notificações, deixem o seu like, comentem, mas, acima de tudo, compartilhem. Compartilhem o amor incondicional de Jesus. E assim como Mateus, abandone o seu velho eu e siga a Jesus. Não pare para pensar, apenas siga Ele. Nós, como cristãos, fiéis, conhecedores da palavra, praticantes do Evangelho, necessitamos compartilhar o amor de Jesus, a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho. O mundo está sucumbindo para o lado do mal e nós não podemos ficar parados diante dessa desgraça. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus, meus queridos. Mateus estava ali, cobrando sem sorrir, vivendo entre moedas, tentando só seguir. O povo desprezava, ninguém queria estar, mas o mestre dos mestres passou ali olhar. Jesus não viu um traidor, viu um coração com dor. No meio da multidão, chamou com compaixão. Quando chamou Mateus, o céu se abriu, a graça invadiu, o medo partiu. Largou sua vida pra viver o bem e seguir o Senhor de Jerusalém. Na casa de Mateus houve celebração, Jesus com os pecadores partilhando pão. Os homens criticaram, mas Cristo declarou: vim buscar os doentes e o amor triunfou. O passado ele apagou, um novo nome começou. Onde havia rejeição, agora salvação. Quando chamou Mateus, o céu se abriu, a graça invadiu, o medo partiu. Largou sua vida pra viver o bem e seguiu o Senhor de Jerusalém. Mateus escreveu amor em cada linha do Evangelho. Anuncia ao mundo inteiro, Jesus é o eterno elo. De cobrador a pecador, de rejeitado a vencedor, Mateus seguiu com fé seu Senhor. Quando chamou Mateus,
tudo se transformou, a luz resplandeceu, a verdade brilhou. Agora ele vive na eternidade. Mateus ouviu Jesus e seguiu com liberdade.